Olá, bem-vindo ao programa Economia em Debate. Hoje nós vamos falar sobre o valor de uma empresa. Se te perguntassem hoje quanto vale a sua empresa, você saberia responder? Para ajudar nessa questão, nós convidamos o consultor Leonardo Grisotto. Bem-vindo, Leonardo. Olá, tudo bem? Tudo bem. Então, o que a gente deve levar em conta na hora de considerar esse valor da empresa? Bom, no valor de uma empresa estão contidas diversas variáveis e premissas que compõem esse valor, né? Não é simplesmente o valor do ativo, de um caminhão ou de um imóvel, e também não é somente o valor de uma carteira de clientes, por exemplo, né? É um conjunto, é um somatório de todos esses fatores que estão presentes no dia a dia da empresa. E há muitos desses itens que estão bastante difíceis de calcular, não tem assim como você ter o dado prático ali na hora, né? Sim, por exemplo, o valor da marca, o que a gente chama tecnicamente de ativo intangível, né? A marca já está no mercado há um bom tempo, já tem uma presença forte no mercado, né? Como é que se precifica isso? Existe um método, né, para se levar em conta todo esse ativo que não é mensurado, que não é numérico, na hora de se avaliar uma empresa. O que dá para a gente colocar aí? Eu pensei aqui marca, relacionamento com o cliente, tempo de mercado, prestação de serviço. Né, tem um posicionamento, por exemplo, quando você fala em grandes marcas, que é mais fácil a gente relacionar, Nike ou Coca-Cola, se for olhar na Bolsa de Valores, o valor das ações é mas ela representa muito mais do que aquele valor. Então, essa diferença que os americanos chamam de goodwill é o intangível da marca, né? Se fosse vender aquela empresa, ela tem um potencial de resultados ao longo dos anos em função dessa... as pessoas gostam dessa marca, elas compram e elas vão continuar comprando. Então, tudo isso está na cabeça das pessoas e não tem como se quantificar. Mas, no fundo, na geração de caixa, no resultado futuro, você tem como apurar esse resultado, sim. Entram aí os lucros e até as dívidas nisso? Inclusive as dívidas, né? Importantíssimo. Como eu falei, todos os aspectos precisam ser contemplados, né? Numa avaliação de uma empresa, de qualquer porte, em qualquer segmento, ele vai começar necessariamente pelas vendas, né? O quanto de vendas, volume de vendas que essa empresa possui, os custos diretamente relacionados à prestação de serviço ou à compra de mercadorias, as despesas fixas que a empresa possui, né, funcionários e administração, e essa é uma parte. Depois tem toda a parte de ativos, que a gente falou, né, tem tanto o intangível quanto também os ativos que são aqueles que a gente vê, né, os caminhões, equipamentos, imóveis, e os passivos, é claro, aí, como você falou, as dívidas. Tem dívida com o banco, tem dívida com sócios, tem dívida com os próprios fornecedores, com funcionários, né? Tudo isso compõe a dívida e, no fim, tem que juntar tudo isso para chegar no valor da empresa. A gente sempre pensa na venda, né, da empresa, mas isso vale para quando não está pensando em vender também? Vale também. Um dos grandes, muito se fala em valuation só para comprar e vender empresas. Sim, esse é uma ferramenta para fazer isso, né, fusões e aquisições, mas também ele é muito importante para as empresas conhecerem o seu valor, para fazer uma gestão financeira, um planejamento empresarial de longo prazo mais apurada, mais detalhada. A gente costuma brincar que o valor da empresa ele é o indicador mais importante que se tem, né? E o acompanhamento frequente dele, o anual ou bianual, ele é importantíssimo, porque você consegue mensurar e acompanhar, desdobrar metas para fazer o valor aumentar da empresa, né? Aí são vários itens, como a gente já falou. Isso vale para pequena, média e grande? Esse método é o mesmo ou varia? Como é que funciona? Existem alguns métodos, mas esse que é o mais comum, que a gente fala que é o fluxo de caixa descontado, que está presente na literatura e é mundialmente conhecido, esse método ele valoriza qualquer ativo, né? Seja uma empresa pequena, média ou grande, empresas que estão em início de atividade, que ainda não têm um resultado consolidado, que são as startups, né? Também é possível valorizar essas empresas, chegar num valor justo, que a gente chama, né? Para entender o valor delas ao longo do tempo, né? Isso vale aqui no nosso mercado nacional, mas e se você está pensando lá fora?
Pode-se aplicar esse mesmo valor lá fora? As outras empresas também trabalham com a mesma metodologia? Sim, o mundo todo trabalha com essa metodologia do fluxo de caixa descontado. Ela foi consolidada por um professor de Harvard, né, o Aswath Damodaran, que é bem conhecido. Essa metodologia ela permite comparar empresas em países diferentes ou negócios em locais diferentes. Né? É bem possível fazer isso mesmo. Por que é importante que se faça isso, Leonardo? E com que frequência você recomenda que isso seja feito? Bom, a importância da avaliação, da valoração da empresa, primeiro ela é interna. Né? De posse desse valor, o empresário ele consegue enxergar claramente quais são os pontos críticos que reduzem o valor da empresa e aqueles pontos que aumentam, que geram valor para a empresa. E essa é a parte interna, né, que já é um benefício enorme. Assim, né. O ideal seria fazer ano a ano um valor para comparar. Esse ano a gente conseguiu aumentar o valor da empresa, nós conseguimos melhorar tais pontos que são críticos, ou o contrário, se acontecer, de um ano para o outro o nosso valor diminuiu. O que aconteceu? Onde erramos? O que foi feito? E melhor, o que precisa ser feito daqui em diante para voltarmos a crescer? Porque não é só venda. Né? Venda é um dos fatores. Existem custos, despesas, os ativos, as dívidas, a marca, posicionamento de mercado. A qualidade da equipe é um ponto que pouca gente dá atenção, fala em valor de empresa, e eu acho que é só número, mas não é. Se existe uma equipe coesa, que trabalha, que conhece o negócio, quando o investidor olha essa empresa de fora, ele valoriza muito mais, porque ela não depende simplesmente do sócio, do dono da empresa. Até tem um dos grandes investidores do mundo, que é o Warren Buffett, ele sempre fala assim, eu não invisto em negócios nos quais o dono, o sistema da empresa vai para casa de noite e eventualmente pode ter dor de barriga. Né? Então, essa qualidade de equipe também é um fator importantíssimo na hora de avaliar a empresa. E quando você faz essa avaliação e esmiuça, abre todos esses itens, o empresário ele tem uma visão mais limpa. A gente costuma brincar que a avaliação de empresa, o valuation, ele é como se fosse uma ressonância magnética dos exames. Né? Aparece tudo. Você, como consultor, tem esse contato direto com os empresários. Eles ficam surpresos, então. Geralmente, o que eles têm que mudar mais? Eles ficam surpresos. Muitos já têm um valor na cabeça por experiência, mas quando a gente abre e mostra essa ressonância magnética, né, o laudo final, eles ficam surpresos porque existem vários pontos. Geralmente, esse da equipe é um que não aparece. Né? E a gente consegue demonstrar, né, que o impacto que cada item desse possui na empresa. Por exemplo, produtos que ele acha que são lucrativos e que não são. Ou o contrário, produtos que ele achava que dava prejuízo, mas são os que levam a empresa adiante. Né? Um custo de dívida com terceiros que ele subjugava. Fala, o meu custo com bancos é de 15% ao ano, por exemplo. Aí a gente demonstra, na verdade, é 21%, 22%. Né? Ele está tendo um custo muito alto de captação de recursos. Então, quando a gente faz esse levantamento e mostra, geralmente tem surpresa nesse sentido. Mas aí é boa a surpresa porque ela causa uma ação. A gente já pega esses números, essa informação e passa para o empresário já um plano de ação para poder resolver e melhorar aquele indicador. Né? Bacana. E pela tua experiência, quem consegue colocar em prática, mapear tudo e colocar essas ações em prática, tem bons resultados? Sim, sempre tem. Uma empresa ela é um sistema, que são várias pecinhas encaixadas. Quando se presta atenção, se coloca um foco em cima de cada uma dessas variáveis, ou desses gargalos, desses pontos críticos, o resultado ele vem com certeza. Como eu falei, nesse momento em que a gente está em crise, a pessoa fala, eu não consigo vender, né? E a minha empresa está indo para o buraco. Mas não é só esse fator. Né? Existem vários outros fatores nos quais o empresário pode trabalhar e que deve trabalhar, por exemplo, custos e despesas que são internos, ele não depende de ninguém, só dele e da equipe, ele consegue atingir bons resultados mesmo com um faturamento em queda ou uma estabilidade de vendas. Né? Não é só demissão, né, Leonardo? Não é só demissão, não é só demissão. E
Existe até uma prática comum no mercado, vou reduzir custo, vou cortar a gente. Exatamente, né? É o que se fala por aí, né? E pode ter outros itens, com certeza tem, geralmente tem, né? Quando a gente faz essa análise, nós percebemos que existem vários outros itens de desperdício, ou que o processo de produtivo, né? Se é um prestador de serviço, ou se é um comércio, ou se é uma indústria, existe um processo produtivo para entregar um produto final, né? Que seja o serviço ou o produto. Nesse processo existem oportunidades de melhorias muito grandes em todas as empresas. E geralmente isso não é levado em consideração. Não, vou cortar a gente, porque é a coisa mais fácil a ser feita, né? De um lado, às vezes, é até irresponsável, que né, é comum, eu vou fazer também. Vou cortar. E acaba colocando um monte de gente no mercado, sendo que poderiam ser tomadas outras ações mais efetivas e até com resultado melhor. Para ele mesmo, depois, mais tarde, pode fazer falta, né? Sim, inclusive com riscos trabalhistas. Que a CLT, ela é boa para o funcionário, para o empresário, ele precisa saber lidar com isso, porque é uma regra do jogo. A CLT existe e ele tem que cumprir a lei, né? Quando não se cumpre ou quando faz essas demissões em massa sem um planejamento, o risco de se ter um problema no futuro é muito grande. Leonardo, e o que você recomenda? Que, é claro, fazer sozinho isso, mesmo que seja uma pequena empresa, é um pouco complicado. Tem que buscar ajuda de um profissional? Como essa metodologia ela vamos dizer assim, uma engenharia financeira, ela é um pouco complexa de ser feita, né? E recomendo que se busque ajuda. Mas não é algo também um bicho de 7 cabeças. O empresário possuindo todas as informações financeiras, que a gente chama, né, a qualidade da informação financeira em dia, ele consegue buscar na internet modelos e orientação, ele consegue chegar num valor justo da empresa, mesmo sem a ajuda de um profissional. Mas com um profissional é melhor. Com certeza. E os nossos empresários têm percebido a importância disso? Sim. A gente começou a prestar esse serviço de avaliação de empresas já há algum tempo, em função da própria demanda dos nossos clientes e por perceber que o mercado ele estava precisando se profissionalizar mais, porque também é um dos benefícios do valuation, ele acaba incitando uma necessidade de melhorar os controles internos, melhorar o planejamento de longo prazo. Então, por esses motivos e pela dificuldade econômica que muitos setores estão vivendo, o próprio empresário começou a enxergar nessa ferramenta uma forma de entender ou saber atuar com mais foco, com mais precisão, ser mais cirúrgico, assim, ser mais preciso na gestão da sua empresa. Fazer de conta que eu sou, então, um empresário e busquei o seu serviço. Geralmente tem prazo. O empresário quer saber para quando é que você pode me entregar essa avaliação. Como é que você faz isso? O prazo a gente trabalha de 30 a 60 dias, no máximo, né? Porque são muitas informações. A gente tem um checklist lá enorme, né, de receitas, despesas, custos, ativos, passivos, bancos, funcionários, impostos, que precisa ser levado em conta. Então, por isso que normalmente entre 30 e 60 dias não é um prazo absurdo, né, mas também não é do dia para a noite. Né? É tranquilo, então. É um prazo bom. É um prazo bom. Né? Já recebi pedidos de clientes para fazer assim, do dia para a noite. Aí né? não dá. Aí não dá. Até dá para fazer um chute, mas o valor justo é mais ou menos assim, um prazo como esse. E essa é a tendência do mercado, que cada vez mais as pessoas busquem informações, busquem especialistas, consultores. Você acha que a gente está nesse caminho? Estamos. O Brasil ele segue muito uma tendência norte-americana e da Inglaterra também. Fusões e aquisições nesses dois países, e isso vem sendo mapeado, né? Existem consultorias que fazem um mapa de fusões e aquisições no mundo, inclusive no Brasil, e existe uma tendência de crescimento. Todo ano a média de operações como essas são feitas no Brasil está aumentando. E para fazer essas operações é preciso montar um valuation, ter um valor justo para a negociação, porque ele é a base de toda a negociação. O mundo ele está percebendo que com a internet, com a melhoria da qualidade das informações, é possível fazer negócios melhores, não só no presente, como no futuro. Então, é uma tendência, sim, o empresário se especializar, buscar informação,
na própria atividade nossa eu já percebo essa tendência, né? E acompanhando os indicadores e os movimentos de outros mercados, a gente tem a certeza que o empresário, graças a Deus, está buscando esse incentivo, essa profissionalização, porque no fundo essa força de trabalho que a gente tem, que são os empresários, os empreendedores, eles geram muita renda, movimentam muita economia, mesmo com todas as dificuldades que possam existir. E aí eu não falo só de Brasil, né? Tem vários países que têm... são processos difíceis à economia ou à legislação, e o empresário brasileiro ele é famoso por conseguir superar tudo isso e ir além, né? Então, realmente existe. Aproveitando que a gente está aqui na TV Assembleia, que fica dentro da Assembleia Legislativa do Paraná, como é que você avalia a nossa legislação? Ela também está andando de acordo? Temos ainda que mudar alguma coisa? A legislação brasileira, ela poderia ser melhor para o empresário, principalmente para os micro e pequenos, né, que representam aí a grande massa de trabalho, de geração de recursos, né, da nação e de outros países também, né, mas falando aqui especificamente do Brasil, o regime do Simples, por exemplo, ele é um bom regime, né, e já foram feitas adaptações, ele prevalece a essas empresas, mas é claro, se existir uma vontade de se melhorar esse tipo de regime, né, e eu acredito que exista, porque é uma via de mão dupla. Quando você reduz a alíquota ou melhora o regime tributário, as empresas empregam mais, elas movimentam mais e o país acaba gerando mais crédito. É um ciclo virtuoso positivo, né? Tenho certeza que é possível sim. Bom, a gente está quase chegando ao finalzinho, passa rápido. Para a gente encerrar, que recomendação você dá para quem nunca fez, né, uma avaliação da empresa, para quem está pensando em fazer e até para quem já costuma fazer com frequência? Uhum. Bom, a recomendação é que, em primeiro lugar, possua essas informações financeiras da empresa para poder avaliar, que prestar atenção, buscar encontrar esse valor da empresa. Ele é o indicador mais importante do negócio, né? Porque ali estão contempladas todo o ativo que a empresa possui, ou que o empresário possui, né? Como a gente falou anteriormente, ativo, passivo, receita, despesa, está tudo ali, resumido naquele valor. Então, se ele buscar conhecer o valor da empresa dele, os olhos a mente do empresário, a visão de longo prazo, ela vai se expandir em decorrência disso. Então, essa recomendação de buscar entender o valor da empresa, ela vai ter um impacto global na empresa e também na economia por consequência. E quem quiser mais informações com você, entrar em contato para tirar alguma dúvida, como é que pode te encontrar? Bom, no nosso site, www.leãobravo.com.br, ali tem todos os nossos contatos, tem um blog que eu posto notícias e artigos relacionados a esse tema com frequência. Então, no nosso site tem todos os contatos e todas as informações que o empresário precisar. Não tem que ter medo de economia, então, nem de todos esses termos técnicos. Não precisa. Só parece complicado, mas não é. Tá certo. Obrigada, Leonardo, pela participação. Eu que agradeço. Obrigado. A gente espera que você tenha gostado deste Economia em Debate. Ficamos por aqui. Até o próximo.